No outono de 84, um garoto chamado Han, de 8 anos de idade, estava muito ansioso de finalmente ir para a cidade junto com o pai e a irmã. O pai deles era muito ocupado, então era muito especial que eles iam fazer isso agora. Assim que os três chegaram, o pai dele precisava fazer algumas tarefas que ele não queria levar os filhos junto. Então ele imaginou que o mais seguro a se fazer era deixar os dois por um breve período de tempo em uma delegacia junto com os policiais, enquanto ele fazia essas tarefas e logo voltava. Mas assim que o pai do Han saiu, o policial que estava cuidando dos dois fez sinal para um motorista de ônibus que estava passando ali na frente. O motorista parou. Diversas pessoas saíram e as duas crianças foram colocadas dentro daquele ônibus. Eles não entenderam nada e começaram a gritar com o policial, dizendo: não, meu pai tá voltando, ele falou pra gente esperar aqui, o que você tá fazendo? Mas o policial só disse que eles estavam fazendo muito barulho e depois disso eles apanharam. Os dois foram levados para um tipo de centro de detenção, que na verdade era considerado um centro de acolhimento. O que eles não sabiam é que aquele era só o começo dos piores 3 anos e meio da vida deles. Bem-vindos a mais um vídeo no canal. Se você gosta de conteúdo assustador, bizarro e misterioso, você tá no lugar certo. Toda semana tem pelo menos 3 vídeos longos, todo dia tem vídeo curto, então tem muito conteúdo pra vocês. Se você gosta desse tipo de conteúdo, não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal, comentar outros temas que vocês querem ver aqui. As fontes e os créditos estão sempre na descrição do vídeo. E eu já vou pedir desculpa pra vocês, ó, primeiro vídeo de 2025, eu já tô vendo com desculpinha. Mas a verdade é que eu esqueci meu microfone. O vídeo de hoje não vai estar com o som tão limpo assim, porque eu tava com o microfone, eu tô aqui na casa dos meus pais ainda, nos últimos dias antes de voltar pra loucura de São Paulo. Ai, a Nina quer descer. A Nina tava aqui comigo. Vou colocar ela no chão. Vai no chãozinho. Aí. Então eu tava na casa dos meus pais, daí eu fui pra uma chácara com os amigos no Ano Novo, passei na minha casa de São Paulo, deixei o microfone lá, voltei pra cá, esqueci de trazer. Enfim, me perdoem, mas eu acho que vai dar pra ouvir. Vai dar um som bem primórdios do canal, que a gente não tinha microfone. Mas eu não podia deixar de fazer esse vídeo hoje. Inclusive, essa introdução vai ser um pouquinho mais longa, porque eu acho que a gente precisa se atualizar, né? Começo de 2025. Me contem aí como que vocês passaram a virada, o que vocês fizeram, se vocês viajaram ou não viajaram. Eu decidi que eu não queria viajar, eu vim pro interior porque eu falei, eu vou descansar, e aí, gente, cansei de descansar. Eu lembro que eu falei que eu ia postar o primeiro vídeo de 2025, que a gente ia voltar dia 7, e aí no dia 4 eu postei no Instagram que eu tava já gravando, e aí falaram assim, minha filha, mas você não ia voltar só dia 7? Você não ia ficar de férias até dia 7? Eu falei, pois é, não aguento mais, eu não consigo ficar parada, gente, eu gosto muito do que eu faço, tava sentindo muita falta de gravar, e nesse período, mesmo que eu tava mais tranquila, fazendo menos coisas, eu tava trabalhando em um outro projeto que eu tô muito animada e que logo vocês vão ficar sabendo. Então, assim, não consigo parar 100%, mas estou descansada. Deu pra dar uma dormida, deu pra ter uma paz de espírito no interior e agora vamos voltar aos trabalhos. Então comentem aí, quero saber de vocês o que vocês fizeram nesse fim de ano e sem mais enrolação, bora pra história. Vou deixar um alerta de gatilho aqui pra vocês. Essa história é muito pesada. Eu fiquei bem abalada assistindo o documentário que eu me inspirei. Eu vou linkar o documentário aqui na descrição pra vocês. Eu não consegui achar o documentário em português. Ele é em inglês e algumas partes são em coreano, porque os sobreviventes estavam contando o que aconteceu com eles. Então tem legenda em inglês. Se eu encontrar em português, eu coloco aqui pra vocês também pra facilitar. Mas a grande maioria das informações que estão aqui nesse vídeo estão também lá no documentário. E por que a gente vai falar desse caso? Esse caso foi muito pedido pra mim, recebi diversas mensagens, porque saiu a segunda temporada de Round 6 na Netflix. E muita gente tem comentado que o caso é extremamente parecido com o que acontece na série. E nas minhas pesquisas, eu descobri que tem um outro caso ainda que os diretores e tal dizem que se inspiraram pra criar o Round 6. Mas vendo sobre essa história, eu vi diversos paralelos e eu fiquei extremamente chocada. E eu acho que vocês vão ficar também. Então eu só vou dar um resumo do que é o Round 6 para quem nunca assistiu, para vocês também estarem por dentro e conseguirem perceber as semelhanças. Mas basicamente, e aqui um alerta de spoilers, é claro, na primeira temporada da série, a gente tem um homem que tá recrutando pessoas, em sua maioria, em situação de rua. Então ele aborda essas pessoas, pedem para elas jogar um jogo, elas recebem um cartãozinho. Se elas toparem participar, elas são levadas com uma van para uma localização desconhecida, onde elas vão participar de fato de diversos outros jogos para ganhar uma quantia enorme em dinheiro. A grande maioria dessas pessoas, se não todas,
estão precisando muito desse dinheiro. Elas são ou muito pobres ou elas estão com grandes dívidas, então elas topam participar, ficam muito animadas. E aí elas começam a jogar aqueles jogos e elas descobrem que se elas perderem, elas literalmente morrem. Então é claro que fica todo mundo muito apavorado. A gente também tem os guardas lá que estão sempre punindo eles e observando se eles estão cumprindo as regras ou não. E a gente descobre também que tem uma grande cadeia de pessoas poderosas que estão assistindo aqueles jogos por puro entretenimento, porque eles só querem ver as pessoas morrendo ali. Então, tem várias camadas. E a segunda temporada do Round 6 acabou de sair no fim de dezembro e gerou ainda mais discussão. E a gente tem discussões muito profundas sobre capitalismo, eu adoro falar sobre esses temas, eu acho que vale até fazer um vídeo falando só da série. Mas aí redescobriram, revisitaram essa história que aconteceu na Coreia do Sul há algum tempo atrás. E agora a gente vai voltar para a história do Han e da irmã dele, que infelizmente não é uma história particular, mas de diversas pessoas que passaram pelo mesmo. Então a gente volta para a Coreia do Sul a partir da década de 60. A Coreia estava se recuperando da Guerra da Coreia, então apesar de estar bem debilitada, depois de alguns anos ali eles conseguiram se reerguer e também prosperar bastante. Só que depois que a guerra acabou, o governo começou a pensar que as pessoas que viviam na rua estavam prejudicando muito a imagem nacional que a Coreia do Sul queria passar. Então eles consideravam ele um sinal de desordem. Eles não queriam que aquelas pessoas ficassem por ali. Eles começaram com vários serviços de bem-estar social e um deles incluía construir vários centros para conseguir colocar todas essas pessoas que eles consideravam que estava manchando essa reputação deles. Eles chamavam esses centros de Centro de Detenção de Vagabundos. Eu não quero ficar falando essa palavra, eu tava tentando encontrar algumas para substituir, mas eu acho que a gente pode falar de repente, necessitados, vai? E aí a Lei de Serviços de Bem-Estar Social de 1970 tornou todos esses necessitados entre 18 e 65 anos elegíveis para os serviços de bem-estar social. Bem-estar social, Então, desde a década de 60, a gente já estava tendo esse movimento e essa construção desses centros. Mas tudo se intensificou muito na metade dos anos 80, porque a Coreia do Sul ia ter os Jogos Asiáticos e também as Olimpíadas de 88. Eles não queriam que o mundo visse aquela desordem que eles consideravam ser aquelas pessoas. Eles criaram toda uma ordem para conseguir controlar esses centros e as pessoas que estavam na rua ou não. Então, tinham policiais que faziam patrulhas justamente para verificar isso. A diretriz número 410 define esses vagabundos como pessoas que impedem uma ordem social saudável nas cidades e na sociedade. Só que essa definição era muito ambígua. Como que você vai definir isso? E esse foi o problema, porque daí quem definia eram os policiais que estavam andando nas ruas. Ou seja, se eles andavam por aí e viam você e achavam que você fosse uma pessoa necessitada ou um vagabundo, eles te levavam para o centro sem você poder dizer nada. Então a gente tinha pessoas que estavam na rua, crianças órfãs, pessoas deficientes, várias crianças que estavam desacompanhadas na rua, às vezes por um pequeno período de tempo, também eram levadas sem eles perguntarem para os pais ou responsáveis se poderiam levar, como foi o caso do Han e da irmã. E até mesmo cidadãos comuns que não estavam com a identificação ali na hora que eles eram abordados também eram levados. Os centros eram, em sua maioria, construídos nas colinas da Coreia do Sul. Então era um lugar bem afastado, longe da sociedade, que as pessoas comuns não viam de fato o que estava acontecendo. E esse já é um primeiro paralelo com o Round 6, porque a gente sabe que os jogos também ficam em uma ilha que ninguém sabe qual é, no meio da floresta, e eles também são levados com essas vans. Ao todo, tinham cerca de 36 centros de detenção na Coreia do Sul. A maior das instalações era uma chamada Brothers Home. Ela foi estabelecida pela primeira vez em 1960 em Busan. Eu também já vou pedir desculpa para vocês, porque eu não sei pronunciar nenhum dos nomes em coreano, tá? Se eu estiver pronunciando errado, é porque eu não sei mesmo. Agora, o Brothers Home começou a operar como se fosse um orfanato. Então, chamava Brothers Orphanage. Só que aí esse tal orfanato foi se expandindo cada vez mais e no começo dos anos 70 se tornou o centro de detenção. No papel, cada uma das pessoas que era detida para esses centros deveria permanecer lá por 1 ano, receber um tipo de formação e depois ser liberado. Mas é claro que isso não acontecia. Um dos sobreviventes do Brothers Home, chamado Choi, tinha só 13 anos quando ele foi abordado pela polícia. Ele estava voltando da escola para casa dele e esse policial pediu para revistar a bolsa que ele estava
usando. Dentro dessa bolsa tinha metade de um pão, que era a sobra do almoço que ele tinha comido naquele dia. E aí o policial perguntou aonde ele tinha roubado aquele pão. O Choi falou que não tinha roubado, que era da família dele, que ele tinha levado pra escola, tinha sobrado, então ele tava levando de volta pra casa. Mas aquele policial ficou torturando ele. Ele disse que foi espancado e que ele queimou os órgãos genitais dele com um isqueiro. O policial também disse que só deixaria ele embora se ele confessasse o crime. O Choi, sem saber o que fazer, sofrendo com muita dor, imaginou que se ele falasse que tinha roubado o pão, ele ia poder voltar para casa. Então foi isso que ele fez, ele assumiu que tinha roubado de algum lugar. Cerca de 10 minutos depois, ele disse que se aproximou um caminhão daqueles que é tipo refrigerado, que armazena carne, e o policial pediu para ele entrar lá dentro. Ele passou cerca de 5 anos dentro do Brothers Home. Agora, como que funcionava a estrutura desse lugar? Como eu mencionei, tinham pessoas de todas as idades. Homens, mulheres, tinham crianças, adolescentes, adultos, idosos, ninguém estava livre. Para manter o controle dos presos, o centro foi organizado como se fosse um batalhão. Eles eram divididos em vários pelotões diferentes e cada um desses lugares era organizado por um líder que também era um dos presos. Então, por exemplo, se você chegasse na Brothers Home e você tivesse um bom comportamento, você teria a chance de subir de cargo. Então, os próprios guardas que estavam guardando o Brothers Home costumavam ser presos também. Só que esses guardas tinham o direito, seguindo ordens, de educar os presos. E como eles faziam isso? Através da força física. Então, é muito triste pensar que os guardas que estavam torturando os presos também foram presos um dia. Só que eles também disseram que se eles não cumprissem as ordens e não fizessem o que a galera lá de cima estava pedindo, eles que iam ser mortos. Então a gente tem mais um paralelo com o Round 6, porque se vocês bem se lembram, os guardas que estão lá também são pessoas em situações de desespero precisando de dinheiro. De acordo com o próprio Choi, teve um dos presos que um dia decidiu ter coragem e perguntar pro guarda o que eles estavam fazendo ali, quanto tempo que eles iam ficar nesse lugar. E agora, alerta de gatilho, ele disse: 4 pessoas vieram e o enrolaram em um cobertor. Chutaram-no por todo o corpo até que ele desmaiou, espumando pela boca. As pessoas o levaram embrulhado. Ele nunca mais voltou para o centro. Eu sabia que ele estava morto. Cada um dos prédios em que os presos ficavam tinham quartos com diversas camas de beliche. Todos os dias, quando eles acordavam, eles eram obrigados a arrumar a cama em 5 segundos. Se eles demorassem mais do que isso, ou se só uma pessoa demorasse mais que esse tempo, todos ali apanhavam, todos eram torturados. Também tinha um pequeno corredor entre uma das beliches que um dos presos dizia que era usado para abusos sexuais. Então eles eram sexualmente diversas vezes pelos próprios guardas, às vezes por outros presos. Durante o dia, eles eram obrigados a fazer trabalhos manuais. Esses trabalhos poderiam incluir dobrar envelopes ou fazer palitos de dente. É claro que também tinham trabalhos manuais mais pesados. Então, para construir mais daqueles prédios da Brothers Home, para ficar mais gente ainda, quem construía eram os próprios presos. Então, os adolescentes de 14 e 15 anos eram obrigados a carregar grandes sacos de areia de 20, 30 quilos para lá e para cá o dia todo, sem poder parar para descansar. Um dos presos também alegou que teve um colega dele que sentou por um momento porque ele estava exausto, ele não estava aguentando mais, e ali mesmo chegou um guarda com um bastão de madeira e deu uma pancada na cabeça dele. Ele caiu ali na hora e também morreu. Eu acho que conforme a gente fala sobre esse assunto, vocês também devem estar lembrando de diversos paralelos com a Segunda Guerra Mundial. Muitas pessoas chamam esse caso que aconteceu na Coreia do Sul como um holocausto. Outro detalhe muito importante, muito parecido com a série, é que cada pessoa que chegava nesse centro, ela tinha que raspar o cabelo e ela recebia essas roupas azuis com listras brancas. E é muito parecido com o uniforme do Round 6. Acho que essa foi a parte que me deixou mais chocada, porque parece muito mesmo. E aí cada uma dessas peças de roupa tinha um número que a pessoa era dada quando chegava. Uma das presas que estava lá, ela tem até um depoimento muito emocionante no documentário, que ela mostra até a roupa de baixo dela com o número. Um dos sobreviventes também relatou que eles tinham raras oportunidades de tomar banho e que o corpo deles ficava cheio de piolhos. Ele disse que eles comiam peixe podre e arroz de cevada fedorento todos os dias. Literalmente todos os dias. Quase todos os presos estavam desnutridos.
isso. Ele também disse que diversas pessoas tentavam armar planos de fuga, mas aquilo era praticamente impossível por conta dos guardas e também pelos muros de 7 metros que tinham em volta da instalação. Não só isso, ele disse que tiveram vários planos de fuga, mas sempre tinha alguém que denunciava para os guardas. Cada pelotão também tinha um líder, um secretário-geral e líderes de equipe. Todos eles eram presidiários selecionados. E de novo, como eu já mencionei, se um membro do pelotão cometesse um erro, todos eles eram punidos. É claro que a pessoa que cometeu o erro recebia uma punição ainda mais severa, mas todos também sofriam. Agora, não tem como falar que isso não serviu de inspiração para o Round 6. Um dos sobreviventes disse que os líderes eram tão sádicos que eles se referiam às punições como jogos. Um deles, por exemplo, era o jogo do veículo motorizado. O torturador gritava indicador esquerdo e depois batia no olho da pessoa até ficar machucado e muito vermelho. Também tinha o jogo de Hiroshima, onde as vítimas eram forçadas a ficar penduradas de cabeça para baixo nas grades dos beliches. Isso por longos períodos de tempo. Se eles caíssem, eles eram espancados. E é claro que diversas pessoas caíam. Muitos sobreviventes alegavam ver crianças que tinham problemas cardíacos com o rosto completamente inchado, de ter que ficar horas e horas ali de cabeça para baixo. Mas a punição seria muito pior caso eles não conseguissem fazer essa tarefa. Aí vocês devem estar pensando, tá, mas quem comandava esse centro? O que estava acontecendo? Como que eles permitiam que algo assim acontecesse? O Brothers Home tinha um diretor chamado Park In-jeon. Não sei se é assim que pronuncia, provavelmente não. Diziam que ele tinha uma espécie de quarto de tortura no próprio escritório e ele abusava de alguns dos presos. Alguns rumores afirmam que cerca de 40 a 50 presos foram mortos pelo próprio diretor. Também tem uma história muito triste de dois irmãos, que eu vou deixar o nome deles aqui pra vocês na tela, que eles foram presos juntos e eles ficaram em pelotões diferentes, afinal era separado o masculino do feminino. E aí a irmã, ela sempre tentava ir escondida até o pelotão do irmão pra eles ficarem juntos, e aí ela implorava pra eles fugirem, pra eles fazerem alguma coisa. E cada vez que ela fugia, ela era capturada por um dos guardas e ela era espancada e abusada sexualmente. Ela disse que ela era tão criança que ela nem sabia o que sexo era, então ela nem sabia que ela estava sendo estuprada ali. Só que não adiantava, por mais que ela sofresse diversas torturas, ela não deixava de ir atrás do irmão, pedindo para os dois saírem de lá. E aí o que aconteceu? Os guardas ficaram fartos daquilo e levaram ela para uma ala, que era um certo tipo de ala psiquiátrica. Lá eles davam remédios para ela que deixavam ela grogue e fora da realidade por 8 a 10 horas por dia. E de acordo com o irmão dela, depois que eles de fato conseguiram sobreviver e escapar de lá, os remédios fizeram com que ela desenvolvesse problemas psiquiátricos de verdade. Também diziam que eles alimentavam os presos com antipsicóticos como uma forma de contenção química. Então tinham registros de mais de 250 mil comprimidos comprados. De 1975 a 1988, um total de 657 pessoas faleceram no centro. E todos esses presos eram enterrados em segredo ou cremados, ou até mesmo vendidos em hospitais próximos para exames, para pesquisas. E isso acontece na segunda temporada de Round 6 também. E vocês acham que acabou por aí? Ali na década de 90, cerca de 200 mil crianças sul-coreanas, a maioria meninas, foram vendidas para pais estrangeiros para adoção. Mas tenham em mente que muitas meninas que estavam sendo vendidas nesse mercado, elas não eram órfãs, elas tinham a família lá, elas foram tiradas da família, colocadas no centro e vendidas para famílias brancas. E esse mercado de adoção era um grande mercado. Várias pessoas estrangeiras iam visitar a Brothers Home para encontrar as crianças e elas eram obrigadas a fazer performances de teatro, de arte, fingindo que estava tudo bem, que nada estava acontecendo lá dentro e para eles acharem que, meu Deus, olha só que centro maravilhoso de bem-estar. E aí vocês devem estar pensando, tá, mas por que eles faziam isso? De acordo com o documentário, o governo da Coreia do Sul queria estabelecer laços mais estreitos com o Ocidente e também diminuir a população da Coreia do Sul. Tudo começou a ser desmantelado ali em 86. Isso pelo pai do Choi. Um pouco antes do pai do Choi aparecer, uma pessoa que estava ali andando por aquelas florestas da Coreia do Sul, nas montanhas, onde o centro estava escondido, ela viu de longe uma movimentação muito estranha. Ela percebeu que tinham diversas crianças e adolescentes cortando troncos de árvores e tinham guardas armados gritando com elas e batendo nelas com as armas. E ele não achou aquilo normal, é claro. Então ele tirou fotos
fotos. E a partir dessas fotos, ele tinha documentação para denunciar que algo estava acontecendo ali. O pai do Choi também estava confiante que os filhos tinham sido sequestrados e levados para esse centro. Então ele foi lá, bateu na porta do local e por conta do protesto dele, os irmãos foram liberados. Isso em 86. Agora, com as denúncias e também com as fotos, o promotor Kim Yong-won iniciou uma investigação. E foi aí que ele descobriu que o local estava funcionando sob as ordens do Park In-geun. Nossa... Tô falando esses nomes de uma forma muito errada. A investigação dele concluiu que os internos do centro foram transportados involuntariamente e detidos, onde foram submetidos a trabalho forçado e não remunerado. E eles também descobriram a quantidade de dinheiro que estava indo para o centro, porque como eles falavam que eles eram um centro, que estavam com crianças para serem adotadas, ou com pessoas que estavam passando por necessidades, eles recebiam muita coisa de fora. Eles recebiam roupas, eles recebiam medicamentos, eles recebiam dinheiro para poder comprar comida. E aí, o que a galera do centro fazia? Eles não distribuíam as roupas. Eles ficavam com as roupas em grandes depósitos e depois vendiam. Ou então, se, por exemplo, eles recebiam dinheiro para alimentar 3.000 presos, eles compravam comida para 2.000 e o restante, que seria para esses outros 1.000, ficava para eles. Então eles queriam lucrar em cima disso, é claro. Então as pessoas lá dentro estavam passando frio, estavam com fome e ainda assim não tinha nada que elas pudessem fazer, apesar dos recursos estarem ali. Algumas pessoas também eram encarregadas de escrever as cartas de agradecimento aos doadores. E muitas vezes quem escrevia essas cartas eram crianças. Então eles tinham a letra de criança. E aí um deles, no agradecimento, ele também colocou: aqui na Coreia do Sul fica muito frio durante o inverno, se você puder mandar mais roupas de frio. E aí a pessoa mandava, mas eles nunca recebiam. Agora, dos 3.975 reclusos que tiveram presentes no centro em 86, que foi o ano que começou a investigação, 3.117 foram trazidos pela polícia e 258 por funcionários do condado. Muitos desses funcionários eram de igrejas. E daqui a pouco a gente fala um pouco mais sobre essa questão da igreja. O diretor, e agora vocês vão ficar tão frustrados quanto eu, ele foi condenado a só 2 anos e meio de prisão. Não pelos abusos que ele cometeu lá na Brothers Home, mas sim por peculato e corrupção. Ele já faleceu de causas naturais em 2016. Mas antes dele falecer, ele mudou com a família para a Austrália. E acreditam que alguns membros da família, que inclusive estavam envolvidos com a Brothers Home, ainda moram lá. 2 anos depois, o promotor que liderou a investigação confessou que teve pressão externa por parte do governo militar para interromper a investigação. E não só isso, para também exigir uma sentença curta para o diretor. Então a gente vê que o esquema da Brothers Home não era só do diretor ali, tinha muita gente grande envolvida. Voltando para a questão da igreja, muitos sobreviventes alegam que tinha uma relação muito próxima da Brothers Home com a igreja protestante. Tanto que dentro do complexo tinha uma grande igreja em que o diretor frequentava junto com a família. Muitas vezes eles fingiam que eles comiam lá junto com os presos também. Eu acredito que era só por mídia para gravar e falar: nossa, olha só como eles são bons, além de cuidar daquelas pessoas, estão até sentados com eles na mesa para comer. E aí muitos sobreviventes desmentiram isso, eles falaram que eles quase nunca estavam lá. Muitas das apresentações que eram feitas para as pessoas que estavam adotando as crianças eram com um teor cristão e, de acordo com o sobrevivente, a igreja e o acampamento eram uma operação comercial dirigida pelo pastor Lim Yang-sun e pelo diretor, com crianças forçadas a trabalhar e administrar uma operação de adoção coreana no local, incluindo escrever cartas solicitando doações de famílias que adotaram crianças no passado. Alguns dos parceiros de adoção do exterior também faziam partes de organizações cristãs. Então, talvez um grande papel da igreja seria entrar em contato com outras organizações cristãs e oferecer as crianças que eles tinham lá para adoção. Lá na Coreia do Sul também tem um jornal que se chama The Korea Christian Newspaper. E aí um representante desse jornal falou que o diretor, ele era sênior de uma igreja pertencente à Assembleia Geral da Igreja Presbiteriana na Coreia. Ele também afirmou que as organizações cristãs de Busan estavam cientes dessas violações que estavam acontecendo lá dentro, mas ainda assim eles decidiram meio que fechar os olhos. Esse caso tá se desenrolando até hoje. Em 2021 e agora em 2022, tem uma comissão da verdade que
existe na Coreia do Sul e eles estão iniciando audiências e mais investigações nesse caso. Alguns sobreviventes que estão na Coreia do Sul, eles pedem que a galera que participava desse esquema e que mudou para a Austrália seja extraditada para poder sofrer um julgamento. Eles também querem que os bens deles sejam apreendidos, afinal, muito da riqueza que essa família tem hoje veio de todos esses abusos e doações que eles recebiam para o centro e que eles faziam coisas completamente diferentes e boa parte eles pegavam para eles. Então, só retomando, paralelos que a gente tem com essa história terrível que aconteceu na Coreia do Sul com o Round 6. A gente tem um local onde pessoas são levadas através de vans para uma localização remota, que elas não sabem aonde é. Lá dentro, elas assumem um número e também recebem vestes iguais. E o tipo de jogo que elas enfrentam lá dentro é um jogo para saciar todas as vontades sádicas dos líderes e das pessoas no comando, porque claramente não era só uma punição, de qualquer forma, seria um absurdo, mas ia muito, muito, muito além do limite só para, sei lá, para satisfazer esse desejo sádico que eles tinham de machucar as outras pessoas. Então, os relatos são muito, muito fortes. Como eu falei para vocês, às vezes eu não gosto de entrar tanto em detalhes assim de torturas e tal, eu acho que não tem necessidade, eu acho que a gente tem que entender o contexto geral do que aconteceu e que essas coisas são importantes de compartilhar para que não aconteça mais, para que a gente tenha ciência de que essas coisas podem acontecer sim e aconteceram, mas enfim, mais detalhes vou deixar linkado aqui na descrição para quem quiser saber. A gente não tem como afirmar com toda certeza que o diretor usou isso como inspiração, mas, gente, para mim, ou então a pessoa que foi produzir a série usou como inspiração, no mínimo, os uniformes, até a cor azul. Tinha também um negócio da igreja, porque o diretor lá, ele sempre pregava na igreja, falava algumas coisas ali, e se alguém desrespeitasse alguma coisa, ele obrigava a pessoa a usar um manto vermelho e falar coisas que só obedece a Deus, esse tipo de coisa. E até o manto vermelho me lembrou dos uniformes dos guardas. Só essa ideia dos guardas do Round 6 também serem pessoas em uma situação vulnerável também já me pega muito. Eu acho muito, muito, muito parecido com o que aconteceu. E é muito triste pensar que tantas pessoas sofreram com isso. Um exemplo muito claro que a gente tem aqui no Brasil também é o caso do Holocausto Brasileiro, que eu tô ensaiando pra fazer um vídeo no canal sobre também, porque eu sei que vai me abalar bastante. Eu tenho o livro em casa pra ler, olha, meu olho já começa a lacrimejar. Eu tenho o livro em casa pra ler e eu ainda não consegui ler tudo, mas enfim, um dia vai estar aqui no canal também. Então, comentem aí o que vocês acharam, se vocês conheciam essa história, se vocês assistiram Round 6, se vocês gostaram, e até a próxima.